Bom, pessoal, a gente vai retomar aí essa parte 2 do nosso projeto com um domínio, né, de um CRUD feito em Java, com a parte de visão, né, feita com JavaFX, banco de dados SQL Server. Para quem não viu a primeira parte, recomendo fortemente ver, porque na verdade isso aqui é só uma continuação. Toda a parte da tela já foi feita, né? A gente vai só continuar com as outras camadas da arquitetura. Por que eu deixei essa segunda parte, né? Para quem viu a primeira parte, é a implementação da disciplina, né? Por que eu deixei essa parte para um outro vídeo? Por que eu mudei a estrutura? Porque é o seguinte, essa segunda parte, ela diz respeito aqui à tabela disciplina. A tabela disciplina, ela tem um código, um nome e um código do professor, que como dá para ver aqui, é uma chave estrangeira da tabela professor. FK código, né? Aqui. Então tem uma referência aqui. Então, isso no Java tem que ser tratado de uma outra forma. A gente tem que usar alguns conceitos aí de herança, composição. Então, a gente vai usar isso agora, a partir de agora. Então, a gente volta para a nossa tela, né? Aqui está o controller da tela, né? Se vocês lembrarem, só com a ação professor, que eu coloquei em alguns botões, coloquei no text field. E eu tinha duas ações, né? O copia professor e o ação disciplina. O copia professor a gente pode deixar para o final, ou mais para frente, não precisa ser agora. Porque agora, na verdade, eu preciso tratar o model da disciplina e a comunicação com o banco. A gente vai deixar essa parte de controle para depois. Vamos ter que fazer um controle para a disciplina, né? Não vai ter jeito. Então vamos fazer essas camadas antes de trabalhar a classe de controle da tela. Então eu vou começar com o model, né? O model eu vou criar uma nova classe que vai ser o model da disciplina. Então vamos lá, model disciplina, tá? E aí a gente vai tratar só os atributos dela. Então aqui é que tem alguma consideraçãozinha por conta da chave estrangeira, né? No banco, eu não coloco todas, no banco relacional, tá? Eu não coloco as informações do professor todo na disciplina. Eu trago só a chave estrangeira e a gente faz um relacionamento. Tá? Então, essa é a diferença. No Java, eu vou trazer o professor como um atributo. Então, como é que vai ficar aqui? Ele tem um int código, né? Ele tem um string nome. E aí ele tem um professor. Então, professor, tipo professor do meu model, né? Que eu vou chamar de professor. Então, eu trago uma variável do tipo professor, que tem todas essas características aqui, nome, código, nome, titulação, né? Então, agora só vou, para facilitar a minha vida aqui, né? Private, beleza? Então, e aí vou colocar os getters and setters, código, nome, professor. E eu vou fazer uma escrita do toString mais ou menos completa. Então, vamos lá. Ctrl 3. Cadê aqui? Generate toString. Com os campos, né? Código, nome e professor. Sim,
Porque o professor... Opa, ele veio para cá, tudo bem, não tem problema. A gente põe ele aqui para baixo. Na hora que aparecer professor igual... cadê aqui o meu professor? Ele vai escrever tudo isso aqui. Tá? Então, tudo bem. Tá tudo certinho. Então agora, a minha disciplina, ela tem um código, um nome e um professor. Um código int, um nome string e um professor do tipo professor com 3 atributos. Isso vai ser importante na hora que eu vou fazer principalmente a consulta ou as consultas no meu banco de dados para fazer a tal da junção de tabela, os joins. Aqui eu vou fazer mais o inner join, mas serviria para outer joins e etc. Tá? Então, minha disciplina está feita, está aqui, né? Tudo certinho. Então, o meu model está pronto. Agora eu vou brincar com o meu persistence, com a minha comunicação com o banco de dados, com tudo aquilo que se referencia à disciplina. Eu vou criar uma interface e disciplina DAO e eu vou colocar 5 atributos. Tá? Um de insert, um de update, um de delete, um de select com where e um de select sem where. No mesmo molde do professor. Tá? Como é no mesmo molde do professor, eu não vou perder muito tempo explicando o que eu estou fazendo. Então, eu só copiei aqui, fiz os imports. Tinha um monte de import, como é que você fez tudo de uma vez? Ctrl+Shift+O. Tá? O Ctrl+Shift+O corrige os imports. Tá? Então, pronto. Já fiz aqui a minha interface, que vai estar no mesmo sentido da do professor. Tá? Só para eu vir aqui e criar uma classe já com os atributos conhecidos. Então eu vou chamar de disciplina DAO e vou fazer ela implements e disciplina DAO. E vou mandar adicionar os métodos não implementados. Tá? Então, eu não estou me preocupando muito com a interface, porque ela não mudou o princípio, né? Então, e outra, o mais importante é a implementação da interface agora na classe. Tá? Insert, update, delete, não vai mudar muita coisa. Tá? Então, eu também não vou ficar me preocupando muito com essa parte. A única diferença é a PK que eu vou ter que inserir. Então vamos lá, onde é que está a diferença da FK? Então, quando eu recebo uma disciplina, então dentro dela eu tenho as duas características e um professor. Quando eu vou jogar no banco, quando eu vou fazer um insert, eu só preciso inserir a PK, que é o código do professor. Então, mesmo que nessa disciplina o nome ou a titulação do professor não estejam presentes, não importa. Por quê? Porque a minha string de insert, ela fica assim. Insert into disciplina. E aí eu tenho 3 parâmetros que eu tenho que preencher. O código, o nome e a PK do professor, o código do professor. Então isso não vai mudar. Mesmo que eu não tenha o nome do professor, mesmo que eu não tenha a titulação, se eu tiver o ID, o código, aliás, pronto. Então como é que eu vou fazer o statement dele? Então eu vou fazer um prepared statement, né? Que vai ser... Opa, eu não fiz a conexão ainda, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a conexão lá no construtor. Não vai mudar do que a gente fez, lembrando que é uma conexão bastante simples, né?
a gente tem outras formas de fazer, né? Mas essa é uma forma simples, porque o nosso sistema ele não tem uma carga muito grande de comunicação com o banco. Então, vou fazer igual o que eu fiz com o professor, né? Generic DAO, GDAO igual a 1000, generic DAO. E a conexão, então, é um gdao.get connection. Aí tem que pôr os throws aqui. Né? E agora sim, né? C.Prepare_Statement do SQL. Aqui é que vem a questão. Quais são os parâmetros que eu vou passar? Eu vou passar um int, que é o primeiro parâmetro, que é o código da disciplina. Eu vou passar o código 2, que é o nome da disciplina. Aí o 3. Não tem um set professor, não. O APK, a AFK, é uma int. Então, int é o parâmetro 3. Onde está ela? d.get professor. Ah, mas professor não é um int. Verdade. Mas d.get professor retorna um professor. Mas o que eu quero do professor? .get código. Pronto. Tem um acoplamentozinho aqui? Tem. Mas resolvi o problema. Agora, ps.execute, ps.close. Então, eu consigo pegar o código do professor dentro da disciplina desde que eu tenha passado esses valores. Os outros, tanto do update quanto do excluir, eles não vão mudar do padrão que a gente fez no professor, usando esse conceito, então, de usar o professor, né? O objeto professor que é uma variável do objeto disciplina, né? Então, não vai mudar daquilo que a gente fez no professor. Então, string SQL igual a update disciplina set nome igual a ponto de interrogação e código professor igual a ponto de interrogação where código igual. Pronto. Tá aqui a string. Aí o resto não vai mudar, né? Prepare statement. Aqui não vai mudar, só vai mudar a ordem, né? Então eu vou copiar daqui. O código da disciplina que vai ser o do where agora. Ele fica aqui, né? Então o nome da disciplina passa a ser o parâmetro 1, o código do professor 2 e o código da disciplina 3. O delete, bem simplinho, assim como o do professor, né? Então, string SQL igual a delete disciplina, where código igual a mesma ressalva que eu fiz sobre delete no último vídeo vale para cá, tá? E aqui o código é um execute e close. Pronto, já tenho aí pelo menos o insert, o update e o delete feitinhos bonitinhos.
Vai mudar um pouco agora no select, porque se eu quiser trazer todas as informações do professor, né, como o nome dele, a titulação, então aí eu vou ter que fazer um join. E aí eu vou ter que popular o objeto professor antes de inserir ele numa disciplina. Seja ela uma disciplina que vai para uma lista de disciplinas ou uma disciplina que eu vou retornar. Como assim? Vamos lá. Então, o meu string SQL, eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Eu vou fazer assim. String buffer SQL igual a new string buffer. Que vai ficar um... Poderia ser um builder? Poderia. Tá? Vai ficar grandinho. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. sql.append, sempre deixando um espaço ou no começo ou no final, aí fica ao teu gosto, tá? Então, mas como é que vai ficar esse select? Então, eu vou colocar aqui select d.código as código disciplina, porque tem o código do professor também, d.nome, vou colocar aqui as nome disciplina, porque tem o nome do professor. Deixei um espaço aqui, né, no final. E aí vou fazer um append aqui. Vamos mais. Além disso daqui, eu quero agora os dados do professor. Então, p.código as código professor. Preciso pegar o AFK da disciplina? Não preciso. Não estou dando um select asterisco from. Eu estou escolhendo o que eu quero. p.nome as nome professor e p.titulacal. Vou deixar um espaço aqui. Perceba que eu estou sempre deixando um espaço no final, porque senão ele embola a query. Titulação eu não estou colocando alias. Não tenho nada na disciplina que se refere à titulação. Então sql.append from. Vou colocar aqui from. Comecei com a disciplina, então, mas não faz diferença, tá? Disciplina D, inner join, professor P. Deixa um espacinho no final. sql.append. On. Você vai usar o padrão 2.0? Vou. Se você quiser usar o 3.0, também pode usar. Professor, vocês já devem saber fazer isso. É igual a p.código. E aí, sql.append. Opa, não deixei um espaço aqui no final. Sempre deixar um espaço aqui no final. Então, como é uma disciplina, né? Então, where d.código igual a ponto de interrogação. Pronto. Trouxe toda a minha query para cá. Agora, vou seguir o padrão. Mesmo que a gente usou lá no professor. ps igual a c.preparestatement, só que agora o SQL é um string buffer, então tem que fazer um sql.toString. Tá? ps.setInt parâmetro 1 é o d.getCódigo. Legal. Result set rs igual a ps.executeQuery. Mesmo esquema, né? Então ele vai retornar e aí
Vamos ter que pegar o que ele retornou e vamos colocar no objeto disciplina. O objeto disciplina já existe, né? Então eu não preciso me preocupar muito com isso. Pela mesma razão que a gente fez no professor, eu vou colocar aqui um int cont igual a 0, que se retornou aí não atrapalha, se não retornou nada, não atrapalha lá na minha tela. Tá? Então vamos lá. Como é um retorno só, rs.next, eu preciso montar o professor para depois setar o professor na disciplina. Como ela já tem o código, ela precisa ter o código para entrar aqui. Tá? Não entra aqui se não tiver código. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um professor. New professor. E aí, eu vou setar os parâmetros nele. Quais são? Código professor, nome professor e título local. Da mesma forma como a gente fez lá no professor. Então, p.setCódigo igual a rs.getString da coluna código professor. Ah, mas o código é um inteiro. E você colocou string. Int. Agora sim. p.setNome. rs. Agora sim. GetString. Nome professor. E p.set título local. rs.getString. Título local. Pronto. Agora eu tenho um professor. Basta eu fazer o seguinte, eu já tenho a disciplina aqui D, então eu vou pôr o nome nela. d.setNome, rs.get string nome disciplina e d.set professor p. Pronto. Vou fazer esse conte mais só pelo que a gente está fazendo. Controle da tela que a gente está fazendo. Por quê? Porque if conte igual a 0, d igual a new disciplina, vou deixar ela vazia. D igual a new disciplina. Professor P, e aí é um problema que eu tenho, né? Eu preciso de um professor vazio para atribuir. D.set professor, senão vai dar pau lá na tela. rs.close, ps.close. Pronto. Resolvi o meu problema. Só falta dar um return D. Pronto. Fiz um join. Mandei o join para o banco com o parâmetro no where. Peguei a saída, coloquei num professor o que era referente a professor, coloquei na disciplina o que era referente à disciplina, coloquei o professor na disciplina. Fiz o meu contadorzinho aqui só para garantir a minha tela e já era. Bastante simples. Tá? Agora, para fazer o buscar todas, né, buscar as disciplinas, eu não vou colocar o where e eu vou precisar de um list. Né? Então, eu vou começar criando aqui, né, um list de disciplina. Eu vou chamar de lista disciplina igual a new ArrayList de disciplina. O meu string buffer
ele não vai mudar muito. A única coisa é que ele vai parar aqui no on. Aí eu posso até tirar esse espaço no final da linha do on aqui. Ele não vai mudar muito além disso. Como não tem parâmetro, posso fazer o prepared statement aqui, né? C ponto. Aí vou fazer um string ponto, um SQL ponto to string. Já vou fazer o result set. rs é igual a ps ponto execute query. E agora vou colocar o int? Não, não precisa, porque o nosso controle de tela é só pro que retorna uma disciplina, né? Então já posso fazer aqui, ó, while rs.next. E aí vou criar um professor igualzinho aqui e vou atribuir os parâmetros para ele. Só que aqui eu não tenho uma disciplina criada, né? Então, disciplina D igual a new disciplina. D ponto set código rs.getInt código disciplina. Lá em cima não usou o código disciplina, precisa dele lá? Se você quiser colocar, não, senão você tira, não tem problema. D.set nome rs.get string nome disciplina e D.set professor, aí professor mesmo, P. Tenho a disciplina, vou adicionar na lista. Lista disciplina, ponto add, D. Olha que simplinho. rs.close, ps.close, return, lista disciplina. Pronto. Já temos a nossa persistence do DAO, a persistence da disciplina, DAO da disciplina pronta. Pelo menos os 5 métodos que a gente tinha previsto antes. Bom, agora, então, a minha camada DAO está resolvida. Agora, eu preciso criar uma camada de controle, né? Você vê que aqui para o professor, a gente criou uma interface, né? Então, eu vou criar igual para a camada de controle da disciplina. Então, vou criar aqui uma i disciplina controle. Ela vai ser muito parecida, né? Então, eu vou copiar aqui. Vou fazer os ajustes. Fiz a mudança aqui rapidinho. Agora eu vou apagar, né, o import do professor e importar a disciplina. Então, inserir disciplina, atualizar disciplina, excluir disciplina, buscar disciplina e buscar disciplinas. Tá? Todas elas com uma disciplina como parâmetro. Tá? Então, agora, da mesma forma como a gente fez lá no professor, vou criar uma new class, disciplina controller, que implementa essa i. Então, implements i disciplina controller. Adiciona os métodos não implementados e pronto. Conseguimos trabalhar diretamente com uma interface mapeando direitinho. O que eu vou fazer agora é dar uma olhadinha aqui no meu XML e no meu principal.java
para ver, não, no meu principal.java não, no meu XML mesmo, para ver os nomes que eu dei, né, e aqui no controller, né? No controller aqui e no principal. Aqui, ó, TF código disciplina, TF nome disciplina, TF código professor disciplina. Tem que mais? Né, tem essas coisas aqui que a gente colocou. Mas eu lembro que lá no primeiro vídeo eu falei que eu ia fazer uma modificação lá naquele campinho do professor. Então vamos até ele, vamos abrir aqui com o CNBuilder. Aqui. Aqui na disciplina eu coloquei o código do professor, né, num text field aqui. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui esse código do professor, deixar aqui do tamanho que caiba esse placeholder aqui, e vou colocar mais uma coisinha. Eu vou colocar cadê aqui? Um label. A gente tem um label aqui também. Eu vou deixar esse label do tamanho comprido, né? Vou deixar ele mais ou menos do mesmo tamanho aqui que o text field, né? Vamos dar uma medidinha, tá certinho, legal. Agora que tá medidinho, o label, o text dele aqui, eu vou colocar assim, nome do professor. Então o que eu quero fazer? Qual que é a minha ideia? Eu quero dar um nome para ele também, né? Vamos dar um nome legal para ele. Eu vou dar o nome para ele de LBL nome professor. Porque o que acontece? Este botão aqui, cadê? Este botão aqui, copiar professor, o que eu quero? Eu quero que copie os valores que estão nos campos e passe para essa aba aqui, né? Então agora o que eu quero fazer? Salvei, né? Tem uma aqui que não tem o campo lá no controller, não tem problema, a gente cria, tá? Eu vou fechar ele aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou salvar, né? Tem o label aqui, ó, esse field não tá definido lá no controller principal. Então vamos lá. Eu vou criar aqui no final, né? Vou criar um @fxml private label. Não esquece de importar do JavaFX, não do AWT. LBL nome professor. Tá aqui. A tendência aqui, ó, é ele parar de reclamar. Beleza, tá? Tudo ótimo aqui agora. Então agora eu já tenho os elementos que eu posso colocar no copia professor, na ação disciplina. Vou só montar então a disciplina controller. O que vai ter na minha disciplina controller? Então vamos ver os nomes que a gente tem lá. Eu preciso do TF código disciplina, para pegar o que tem lá no campo, TF nome disciplina. Preciso do TF código professor disciplina. Vou precisar do label. Eventualmente posso precisar do label. Ou não. Né? Mas vou precisar na busca, então vou levar também. E o text area. Cadê o text area? Está aqui. Né? Então vamos lá. Vamos levar todos esses para cá. Vai ficar então TF código disciplina. Depois eu ajusto, né? Esse aqui é um text field, né? Depois eu preencho. Deixa só esse TF código disciplina aqui. Eu preciso então
do TF nome, disciplina. E preciso, são 3 text fields, né? Do text field do código professor disciplina. Então tá aqui também. Então agora, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, selecionar as 3 linhas, né? E vou fazer um private text field. E aí desmarca aqui de novo. E eu só importo o text field do JavaFX. O que mais que eu preciso? Preciso do label, né? Então vou precisar do label, esse cara aqui. Vou importar do JavaFX e preciso do TextArea que eu estou usando para escrever o resultado lá da busca completa. Tá aqui. Então, de novo, eu vou clicar aqui no botão do Toggle Block Selection, né, para digitar o private aqui, né, e aí desmarco. Salvou. Muito bem. Então, quando alguma ação do botão for chamar essa classe, e todas elas vão, né, com exceção daquele copia professor, então eu já tenho que passar os text fields pelo construtor. Então, construtor, Ctrl 3, generate construtor usando fields, todos os 5. Né? Pronto, posso tirar esse super daqui. Todos os parâmetros estão passados. Agora, turma, não vai mudar muito daquilo que a gente fez lá no professor, tá? Então, vamos começar fazendo eu vou criar um método private, né? Da mesma forma como eu já fiz lá com o professor, eu vou fazer um private void limpar campus disciplina. E aí eu vou colocar aqui o tf código disciplina.set text vazio, né? O tf nome disciplina, o tf código professor disciplina e o label também vazio. Agora, legal, agora eu consigo fazer todos os campinhos, né? Eu vou começar como professor, eu vou começar aqui pelo buscar disciplinas, que aí eu acabo usando ele nas outras, né? Então vamos lá. Vou começar pelo buscar disciplinas, então. Bom, começa sempre, né, limpando os campos. Aí vamos fazer uma new disciplina DAO. Vou chamar de DDAO. Disciplina DAO igual a new DDAO. Aí eu preciso fazer uma busca. Então eu vou fazer uma list de disciplinas. Cadê? List de disciplinas. Opa, não importou. List de disciplinas. Lista disciplinas igual a ddao.buscar disciplinas. Pronto, fiz a busca. Vou limpar o campo, né? TA lista disciplinas.set text vazio. Só para ficar entendidinho. Legal, agora eu posso escrever. Vamos fazer assim, vamos fazer um string buffer sb igual a new string buffer. Eu vou criar aqui com a fonte que eu tenho,
tá? Mas vocês podem ajustar isso, né? Como do professor, né? Eu vou criar assim, com isso, 4/T's, nome, vou colocar 5/T's, com o exemplo que eu criei aqui, né? Professor e 1/N. Pronto. E agora eu vou iterar. For disciplina D, que está na lista de disciplinas. Vamos lá. Vamos fazer um append, então. Como é que vai ser esse append? Eu vou printar o código, mas vou colocar 2, 3, 4, 5 tabulações, mais d.getNome. Eu estou usando essas tabulações por conta dos preenchimentos que eu estou fazendo, que eu vou fazer, tá? Aí você pode ajustar. 2, 3, 4, mais d.get professor, né? E aí a quebra de linha, mais /n. Pronto. Aqui ele vai printar tudo, e aí eu dou um ta disciplinas.set text sb.teacher. Beleza. Já vou preencher o meu campinho. A ideia, turma, é da mesma forma que no outro, conforme vai fazendo as alterações, já vai alterando o text area também, para ele ficar bonitinho, né? Aí agora eu posso fazer todos eles, né? Vou fazer o inserir disciplina, então, que é basicamente pegar a disciplina e mandar lá para DAO. Então, isso aqui não vai mudar, tá? Isso aqui eu vou fazer rapidinho. Porque isso aqui a gente já fez bastante lá no outro, no professor. Então, disciplina, sempre vou chamar de DDAO. DDAO.inserir disciplina D. Aí limpa os campos e buscar disciplinas. Pronto. Os outros vão seguir, então, o mesmo padrão, né? A disciplina DAO new disciplina vai ser o mesmo padrão. A única coisa que eu vou mudar é que aqui vai ser atualiza disciplina. Como é que ela chama lá? Eu já não lembro mais. Atualizar disciplina. Então, porque o atualiza disciplina é essa, né? E aí, no excluir disciplina, né, no exclui disciplina, eu chamo o excluir disciplina do DAO. Pronto. Está quase pronto o meu controle. Fica faltando só o buscar disciplina, que aí tem que escrever, né, nos text fields. Então, como é que vai ficar esse buscar disciplina? Bom, eu começo sempre limpando os campos. E aí eu vou fazer um novo disciplina DAO, né? Aperto Ctrl 1 e crio uma nova variável. DAO. Agora eu vou precisar jogar. Eu vou jogar os dados na própria disciplina D aqui do parâmetro, porque provavelmente ela só tem o código, né? E aí eu vou jogar os campos nela. Então D igual a
ddal.buscar disciplina. E aí eu coloco os valores. tf código disciplina.setText d.get código. Só que o código é int. Então tem que fazer um string.valueOf. Vamos de novo. string.valueOf do código. Agora sim. tfnome.setText vai ser o d.getNome. tf código professor disciplina .setText vai ser também o string.valueOf de quem? Do d.getProfessor.getCódigo. Né? E a mesma coisa o label lbl nome professor.setText já é string, então não tem problema, d.getProfessor.getNome. Deu uma pequena acoplada aqui, mas tá ok. Pronto. Pronto, turma. O meu controle da disciplina está pronto. Certo? Recebo aqui os objetos da tela, pego as coisas do banco e monto na tela. Tá tudo aqui. Agora vem o nosso último elemento, que é o controle da tela, que é jogar a ação nos botões, que a gente já fez lá no primeiro vídeo, e esse copia professor. Né? Podemos abrir aqui de novo, ó. Se vocês verificarem, o botão copia professor já está na ação copia professor, então ok. Todos os botões, botão buscar, inserir, atualizar, excluir, listar, os 5 botões, ação disciplina. E na verdade, até o tf código disciplina, da mesma forma nós fizemos com o professor. Perceba que fica meio repetitivo, mas tudo bem. Tem a ação aqui, ação disciplina. Então eu tenho 6 situações possíveis. Então eu vou pegar aquele ação disciplina, fazer aqueles diversos testes como a gente fez lá no professor. Né? Então, vamos lá, ação disciplina. Vamos começar por ela. Vamos dar aqui um espacinho só para a gente poder ver melhor. Então vamos lá. Ação disciplina. Imediatamente já tem que criar uma disciplina controller. Tá? Vou ter que criar uma new disciplina controller. E aí eu tenho que adicionar os argumentos, que são o text field do código, da disciplina, o text field do nome, o text field do código do professor, o label e o text area. Né? São as... na ordem, né? O código, o nome, o código do professor, o label e o text area. É isso que ele está esperando, né? Aqui, ó. O código, o nome, o código do professor, o label e a text area. Então aqui, já passei os parâmetros. Agora eu vou chamar ele de disciplina controller. Opa, sumiu. Salvou. Agora, da mesma forma que a gente fez no professor, eu vou maximizar aqui, né? Ou melhor, vamos deixar normal e vamos fazer as quebrinhas aqui. Então, string comando, para descobrir qual é o comando que foi usado na tela. Então, event, que é o evento aqui, né? O parâmetro aqui da ação. Ponto get source ponto to string. Então agora eu tenho o meu evento. Você tem dúvida sobre os retornos desse evento? Depois dá uma olhadinha lá no vídeo 1 de novo. Então agora
eu vou começar de novo, da mesma forma que no professor, eu vou começar primeiro a mapear os erros, né, que eu quero que os campos sejam preenchidos adequadamente, e aí depois fazer a chamada do disciplina controller. Tá? Então, vamos começar aí com if cmd.contains inserir. Então eu estou testando aqui, né, se ele é inserir ou atualizar primeiro para verificar os campos que eu quero que tenham no inserir e no atualizar. Tá? Vou colocar aqui mais um. Aqui, tá? Então, Então, primeiro eu vou testar se é inserir ou atualizar. E agora eu vou testar se os text fields que eu preciso estão vazios. Então, tf código disciplina.getText.exempt ou tf nome.getText.exempt ou tf código professor, que eu preciso, né, do código do professor, disciplina, aqui, ponto, getText.exempt. O label eu fiz só para mostrar, né? Então, ok. Então tá. Então, se for inserir e os três campos, os três text fields estiverem vazios, joptionpane.show message dialog. Vamos colocar assim. Vou colocar na frente os campos. Erro. Vou fazer um joptionpane completo, né? Error message. A gente tem feito assim. Se não, aí eu vou testar se ele é excluir, buscar, ou se foi um enter lá do text field do código. Né? Então, if se o cmd contains excluir, ou se o cmd contains buscar, ou se o cmd contains tf, como é que está o nome dela aqui? tf código professor disciplina. tf código professor disciplina. E se o tf código disciplina ponto getText ponto isEnt. Por quê? Porque eu preciso, se eu vou excluir ou se eu vou buscar, eu preciso ter o código da disciplina. E aí eu vou botar um joptionpane. Cadê? Aqui, eu vou copiar isso aqui. Preencha código. Até aumentar um pouquinho a tela aqui, para a gente poder ver. Preencha o código. Tá aqui, né? O if. Else. Ele
está dando um erro aqui, por quê? É só um a mais, né? Eu coloquei 2 aqui desnecessariamente. Se não... Bom, agora ele vai verificar todas as possibilidades dos botões, né? Então, se contém buscar, listar, inserir, enfim. Então, vamos começar com o botão listar aqui, né? Então, o texto dele é listar. Então, vamos lá. If cmd.contains listar. Aqui, ó, só para a gente não perder de vista. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. CMD contains listar, buscou os professores. Então aqui é a mesma coisa. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Posso indentar para ficar melhor de ver? Posso. Então, if comando contém listar, disciplina controller ponto buscar disciplinas. E aí eu vou continuar da mesma forma que eu fiz com o professor. Tá aqui, né? Esse aqui ele pediria um throws. Então eu vou fazer que nem eu fiz no professor. Vou fazer assim, try. E aí eu vou ajustar aqui, try. E vou fazer o catch com um SQL exception ou um class not found exception e aqui. Que aí ele já faz o tratamento aqui. Eu já vou colocar da mesma forma que a gente fez no professor, né? Vou colocar até a mesma, ó, do que eu fiz no professor. Um JOption pane mostrando a mensagem do erro que veio do SQL ou coisa do tipo, né? Aqui é só um. Tá? Pronto. Agora ele não vai reclamar mais. Agora eu consigo voltar para o meu if. Agora, se não, agora eu vou montar ele vou começar com o preenchimento dos objetos, porque todos as minhas operações aqui na disciplina, elas, com exceção de listar, né, todos os elementos requerem que eu passe uma disciplina como parâmetro, tá? Com exceção desse aqui. Então eu vou preencher os parâmetros com o text field. Então, disciplina. Ctrl 1. Colocamos aqui, disciplina, new disciplina. Ou podemos usar só o D, para ficar mais fácil. Tá? D.set código igual a tf código disciplina.getText. E aí eu vou ter que fazer um parseInt, né? Integer.parseInt. Tá beleza. Agora tá beleza. E nenhuma delas precisa do label, né? Mas elas precisam do nome da disciplina e precisam do código do professor. Então, vamos lá. D.setNome o tf nome disciplina.getText
E vou ter que criar um professor. Então, vou verificar if tf código professor disciplina .getText.isEnt. Só que eu quero que ele não esteja vazio. Então, se for diferente de ent, né, vou colocar o ponto de exclamação aqui para verificar se ele não está vazio. Então, se ele não está vazio, professor p é igual a new professor, p.setCódigo é igual a tf código professor disciplina.getText. E aqui eu vou ter que fazer o integer de novo, né? Integer.parseInt do conteúdo. Tá? E aí, d.set professor p. Eu sempre passo o professor. Né? Vocês ficam com essa mensagem de que, como é orientação a objetos, eu não fico passando o código do professor, eu passo o professor. Ah, mas ele só está com o código dentro. Sim, mas lá dentro, por exemplo, no buscar, eu preencho ele. Então eu sempre trafego objetos. Legal. Preenchi os campos. Agora vou ver qual é a ação que eu vou fazer. If cmd.contains inserir, vamos fazer um disciplina controller.inserir disciplina d. Aí else if cmd.contains atualizar disciplina controller atualizar disciplina d. Estou usando esses nomes aqui, né, turma? Os nomes que eu pus nos botões, ó. Inserir, atualizar, excluir, listar e buscar. Tá? Else if cmd.contains excluir disciplina controller excluir disciplina d. Else if cmd.contains buscar. Tá, mas pode ser também um enter lá no text field. Então, ou cmd contains tf código disciplina. De novo aqui, ó, voltando aqui, né? Ó, tf código disciplina. Então, se foi um clique no botão ou um enter, disciplina controller buscar disciplina. Pronto. Chamei todas as operações do meu controller. O de listar e colocar no text area, o de inserir, o de atualizar, o de excluir e o de buscar. Que vai conectar com o banco e tal. Tá tudo arquiteturadinho, bonitinho. O único que faltou aqui foi o copia professor. Só para mostrar aí uma interação entre as abas. Não é exatamente uma interação, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? O copia professor. Vou fazer assim, if tf código professor, que é lá da aba professor, .getText.isEnt, então não pode estar vazio, né? Ou o tf nome professor, também lá da aba professor, .getText.isEnt. Se um dos dois campos lá na aba do professor estiver vazio, vamos meter um JOptionPane
show message dialog null. Vamos preencher os campos mesmo, né? Quer dizer que o nome e o código tem que estar preenchido. Erro. E aí vamos deixar o íconezinho bonitinho do JActionPane aqui, para que, né, a gente está fazendo tudo caprichadinho, bonitinho. Se não, então se nenhum dos dois estiver vazio, tf código disciplina, código professor disciplina da aba disciplina, stackText, o tf código professor.getText. Tá? Então eu posso pegar de uma aba e jogar na outra. Porque eu tenho essa classe de controle que é da minha tela toda. Tá? E aí o lbl nome professor.setText é o tf nome professor.getText. Então, o fato de eu ter uma tela com abas não importa se eu tenho essa classe de controle que nós criamos a partir das características do JavaFX. Pronto. Tá? Então agora vem a hora da gente testar se está tudo ok. Aqui o meu principal. Vamos ver se está tudo ok. Então, eu vou listar os professores. Eu tenho um professor só. Aí, eu estou com o print ainda, né, do botão, não tem problema. Então eu vou buscar o professor. Aqui, ó. Eu vou copiar o professor para ver se deu certo. Olha lá, Cicrano. Tá certinho. Esse botão está funcionando. Agora, eu vou atualizar, eu vou criar uma disciplina. Eu vou criar uma disciplina 1001, vou chamar de cálculo 1 e vou mandar inserir. Olha lá. Cálculo 1, cálculo 1, e tá aqui, ó, o professor, ó. Todas as características dele. Porque eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o toString do professor retornar isso aqui. Tudo. E o toString da disciplina, ele printa o professor, que é o toString do professor. Tá? Então é por isso que ele está mostrando tudo aqui. Está do jeito que eu mandei printar. Então vamos lá. 1001. Está aqui. Cálculo 1, professor 1, Cicrano. Vamos mudar o nome. Vai, só. Diferencial e integral. Não se cabe. Não sei nem se vai caber. Atualizar. Quebrou. Ficou ruim. Então, vou buscar. Vai voltar a ser cálculo 1. Tá legal, tá funcionando. Seria uma outra. 1002. Vou ter que inserir um novo professor aqui. Professor 2. Fulano. Mestre. Vamos inserir um novo professor aqui. Legal. Vamos procurar o professor 2. Aqui. Né? Aí vamos copiar ele. Pronto. Então vamos... A disciplina, sei lá. Banco de dados. Inseriu. Né? Ah, ficou ruim. Não tem problema. 1002. Vamos chamar B de dados.
Ah, não está rolando. Tá bom, vamos excluir ela. Pronto. Turma, o CRUD está funcionando inteiro. Tá vindo as informações, os joins estão funcionando, né? Então, se eu digitar uma disciplina que não existe, mandar buscar, sei lá, 1003, 0, tudo bonitinho. Então agora, todo o nosso hall de necessidades do CRUD estão funcionando. Então, eu poderia colocar mais funcionalidades, mais entidades, posso colocar quantas eu precisar. Tá? Então, só atentem-se o seguinte, para montar com poucos elementos, com elementos simples, tá? Eu não usei nenhum elemento do JavaFX mais sofisticado, só usei text field, text area, label e botão, tá? E o stage eu fiz com abas. Atentem-se ao tempo que a gente levou para fazer esse CRUD. Claro que fazendo mais rápido, fazendo mais focado, a gente demora um pouco menos. E reaproveitando o código, reaproveitando, né, usando as interfaces e tal, a gente reduz um pouquinho. Mas são só duas entidades, um relacionamento 1 para N, 3 atributos para cada uma. Tá? Então atentem-se ao tempo que a gente gastou para isso, para não perder os prazos de vocês. Espero que isso ajude. E é isso aí.